É, então, eu também queria ler sobre essa parte, que ele vai mostrando esse caminho evolutivo da forma de apresentação. Quando a gente termina a grande síntese, para dar o fechamento mesmo, completo, dessa visão que a sua avó está trazendo, o livro Sistema ele vai completar bem essa, essa visão. Mas aí ele vai mostrando esse caminho evolutivo, né? Então, desde a estrutura da matéria, a- passando ali pelas plantas, os animais, e ele vai mostrando do ponto de vista dimensional, né? Que é o da matéria, do gama, aí tem a transição para o beta. Nessa parte que a gente leu, eu queria colocar o ponto do surgimento do, da transição do alfa para o beta. Ele coloca que a primeira forma dinâmica do beta é a gravitação. A gravitação é como se fosse o, o padrão inicial da forma dinâmica, que é a dimensão beta, né, que ele coloca ali. E E a partir dali, essa forma, ela também começa a evoluir. Ela vai evoluindo para outras formas dinâmicas de organização da energia da onda. Então, vai passar por ondas eletromagnéticas, vai passar por outras formas, inclusive, que talvez a gente não conheça, formas de organização da energia. Interessante que ele coloca como se fosse uma estrutura fechada na matéria, é como se ela fosse ampliando, 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 e é como se ela saísse dessa órbita fechada, como um satélite que vai ampliando, ampliando a sua órbita até chegar a um ponto em que o planeta ele não consegue mais segurar o satélite ele está. Então ele coloca que seria como se fosse essa transição da estrutura fechada da matéria quando ela sai para a energia, tendo o que a gente chama de novos graus de liberdade, novas formas de vivência, novas formas de organização. Ele saiu daquela órbita fechada para uma órbita aberta. Então, a partir daí, vai ter uma evolução desse princípio. E eu também gostaria de colocar que quando a gente fala na forma dinâmica, que ele fala aqui de onda, ela, na quântica, a gente também chama essa forma dinâmica por um portador, por um corpúsculo. No caso da energia da onda eletromagnética da luz, a gente chama de fóton, é como se fosse uma partícula mesmo, mas que ela saiu. Na gravidade, a gente chama de graviton, como se fosse essa partícula. Então, ele mostra que, mesmo ele estando aberto, ele saiu daquela órbita, ele tem um núcleo central, ainda tem um, uma individualização, que seria o fóton. Tá? Então era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. E aí ele vai continuar esse caminho evolutivo da forma dinâmica até chegar na transição do beta para o alfa, ou seja, da energia para a próxima dimensão, que aí vai vir a ideia da consciência. Diga de Jair. Bom dia. Eu só queria falar, por exemplo, que eu vejo assim, tá? Eu fiquei na dúvida que o Paulo tem, eu também tenho, mas eu tenho em outra visão. Por exemplo, quando a gente fala em evolução, evolução já é um processo final, entendeu? Existe alguma coisa que starta, entendeu? Porque essa evolução, ela está envolvida toda a estrutura molecular, todo o universo, todos os seres, tudo está envolvido essa evolução. E o que faz vamos falar assim, não tem palavras para explicar, ou esse instinto, o que faz startar essa evolução? Isso que eu não consigo enxergar, entendeu? O embrião disso aí, a partícula de Deus, o que é a partícula de Deus? Por que todos os seres estão sempre em evolução? Essa coisa, entendeu? Que eu queria, não consigo enxergar, eu paro aí, entendeu? Porque evolução é o resultante de um processo que startou, entendeu? Como é que startou isso? É isso que eu queria falar.
Pergunta difícil, meu. Estou esperando seu comentário, Paulo Brito. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí você fala assim, não, é só isso, só isso. Acaso eu falei que eu também tinha essa dúvida, então você tem uma dúvida no universo, mas eu sempre me pego a essa parte da evolução, entendeu? Inclusive até como o nosso gene, não sei, é uma coisa muito complexa que foge da nossa concepção, porque no caso assim, se a gente for olhar como acabamos de falar, a evolução é o resultante, né? De uma força, sei lá de que leva a isso, é isso. É o que a sua voz coloca como essa força inexorável de crescimento, né, de desenvolvimento, que é da própria lei divina. Como se diz, assim como eu falo em sala de aula, quando falo de astronomia, né, quando faz uma pergunta assim, você tem duas respostas. Para aquele que é muito religioso, é porque Deus quis. Para aquele que não é religioso, é porque a natureza é assim. Em outras palavras, eu não sei, né? Então... Eu vou colocar um pouquinho... Eu só queria... nada de grande contribuição, mas é que eu vejo um pouquinho diferente. Eu não acho que evolução é um processo final. Ou é o final. É um processo. E estou falando bem intuitivamente. A evolução é um processo infinito. Tudo tende ao processo de evolução. Então, a evolução não é o resultado de um processo, mas ele é o próprio processo. Então, é só o cuidado com a palavra, entende? A gente fala muito de evolução, mas não entende como um processo. A gente entende como se fosse o resultado do seu trabalho, né? Seja ele qual for, né? Na família, no trabalho, enfim. Então, eu acho que você está atento, a visão de evolução dentro da biologia é totalmente diferente. Eu, inclusive, tenho as minhas contrariedades, né? Assim, eu não me sinto contemplado, né? Então, essa visão darwiniana da evolução, para mim, assim, tem muito mais coisa do que agora, claro, porque quando você vê que uma teoria darwiniana, por exemplo, da evolução, para virar teoria, ela tem que ter suporte, né, de muitas hipóteses sendo corroboradas. É assim que se faz a ciência, né? Você vai corroborando, vai refutando as hipóteses, e à medida que as hipóteses são muito robustas, isso vira uma teoria, fica consolidado. Mas isso, ainda assim, é possível também de ser revisto, né? Porque o processo é dinâmico e a gente realmente a gente tem que estar atento para uma coisa, né? Padrão e processo, né? O padrão é sempre muito difícil de estabelecer, né? E o processo é o que a gente vê no dia a dia, né? Tudo que a gente vê é processo. Então, Djaí, na minha humilde opinião, a evolução é o próprio processo. É legal essa colocação, viu? Essa ideia de ver como um processo e que nunca está acabado, né? Está sempre... É um processo, né? O próprio nome está dizendo. Foi interessante essa forma como você colocou, gostei. Como se diz, vou adotar agora no meu discurso. Eu também achei muito legal, sabia? Foi um clique que eu acho que é uma inspiração que ele teve, de repente, sabe? A resposta da nossa dúvida, alguma coisa assim. Eu gostei, José. Valeu, irmão. Vamos em frente. Então, dando continuidade aqui, eis que nos espaços imensuráveis desenvolve-se uma rotação, um caminhar sem limites. A matéria foi permeada de nova vibração, que a lança em elipses, em espirais, em vórtices. As correntes dinâmicas canalizam-se, equilibram-se, precipitam-se fulmíneas em todas as direções para mover-se e animar todas as coisas. Logo que nasce, beta individualiza-se e se diferencia. Gama estava exteriormente inerte, além da órbita do seu turbilhonar íntimo. Beta expande-se em todas as direções,
preenche e une os espaços numa rede de ações e reações. O funcionamento orgânico do universo afirma-se e complica-se. A gravitação liga e une suas partes, mantendo-se as reunidas. O impulso centrífugo abre os vórtices e dilata o movimento. A êxtase solene muda e cega maturação da matéria, sucede à êxtase mais instável, mas igualmente perene, das forças em equilíbrio. As trevas tingem-se de luz, o silêncio ecoa de sons, anima-se o universo. Esse tem calor e frio, respira, assimila, possui sua circulação que o nutre, seu metabolismo dinâmico e físico, tem sua própria saúde, suas doenças, sua juventude, sua velhice. Conhece a vida e a morte, pelos espaços, explodiu uma palpitação nova, vibração sem repouso de forças que fogem em busca de equilíbrio. A forma como ele coloca é bem a ideia lembrando que ele estava em 32, né? A própria teoria do Big Bang ainda não estava colocada ainda direito, e ele coloca muito esse processo, né? Eu vejo essa fala dele quando a gente vai falar sobre a criação do universo, a criação das galáxias, como é que é a criação do sistema solar. Elas são muito similares, em escalas bem diferentes, obviamente, né? Mas que são muito similares, né? A concentração da matéria, e quando você concentra, há uma explosão da estrela que vira aquilo ali, energia que vai fazer com que essa matéria fique dinâmica, ela fique, e dá todo o processo. O que as teorias físicas não explicam é o surgimento da vida, né? Óbvio, né? O que a teoria darwiniana ela peca é por não levar em conta o aspecto não físico do nosso mundo, né? Quando ela abrir as portas para o aspecto não físico, espiritual da consciência, ele vai ver esse processo evolutivo de uma forma muito mais rica, né? Muito mais rica. Eu queria também fazer um comentário nessa parte, quando ele fala, né, que na matéria estava ali fechada, cada núcleo, cada estrutura fechada em si mesma, no momento em que elas começam a abrir, e é um novo mundo que surge, de comunicação, de troca. Eu fico imaginando assim, como se fosse um grande condomínio de apartamentos, de prédios, e como se criasse uma festa ali embaixo, e antes as pessoas estavam tudo nas suas casas, umas vidas assim, sem interagir. Aí, como se surgisse uma festa junina, com fogo, aí todo mundo saísse das suas casas e começasse a se encontrar, e vão dançar quadrilha. É mais ou menos isso que antes acontecia. A matéria estava circunscrita na sua estrutura ali interna, e ela vai se expandindo, e ela se abre, e aí pronto, começa a interagir uns com os outros, novas experiências, trocas. Então seria essa grande festança que as pessoas saem das suas casas e passam a interagir. Um novo mundo surge, novas experiências, novas formas de organização. Então, é assim que eu vejo esse parágrafo, sabe? É o de Jair? Eu só queria pegar justamente esse gancho, olha só o que está escrito aqui. Aí eu vou transportar para a gente, tá? Cada forma de beta aparece exatamente individualizada por uma lei férrea individual. Ou seja, nós, como seres humanos, todos individuais. Então, o que tem a lei maior? Prega o amor, prega a união. Com essa união, com esse amor que está sendo desenvolvido, porque a forma beta individualizada está muito forte dentro da gente. Mas a partir do momento que nós
termos vivenciarmos essa união, isso tudo vai chegar a esse novo mundo que o Ismael acabou de falar aí, e ele explica dessa forma aqui, entendeu? Assim que eu também vejo, é uma outra forma, só isso. E muito bacana isso aí. E esse ponto também que você colocou, desse beta, aparece exatamente individualizada, é, eu acho bacana também que na ciência isso acontece. Foi na quântica, né, quando ele pegou a onda, e a onda sempre aparece com uma certa individualização, que no caso, né, eu até falei que é o fóton, ou o gravitão, o seu portador. Então, ele não é uma coisa que é, porque às vezes a gente pensa a onda como uma grande, algo sem uma individualização, mas não, ele tem, né, ele tem o que se chama de portador. E toda a quântica, ela sempre trabalha com essa individualização, né? Então a onda tem, e até a matéria, ela tem uma pequena, que ele chama uma função de onda, ela tem já o seu princípio de onda, sabe? Isso é muito bacana, é uma outra, uma, uma contribuição aí também dessa perspectiva. Esse beta que eu quis falar, essa individualização, é do ego, tá? O ego nosso individualizar, porque tudo, como a gente acabou de falar aí, é tudo uma sequência, né, da evolução. Então você continua com esse ego individualizado, mas esse ego ele tem que ser como aquilo que o Silvio gosta muito de falar, de ser dissolvido no universo, se tornar uno, entendeu? Muito bom, sensacional. E porque a lei disciplina instantaneamente toda forma dinâmica, logo, em seu primeiro aparecimento, cada forma de beta aparece exatamente individualizada por uma lei férrea individual. O que já está falando. Seu modo de ser e a ordem reina sempre soberanamente no imenso turbilhão. O aspecto conceitual, nessa fase mais alta, é ainda mais transparente. Num universo tão vasto e complexo, quem senão o pensamento divino da lei disciplinaria tão imensurável desenvolvimento de forças? Tudo parece correr automaticamente, porque a mão de Deus não é algo externo e visível, mas é um conceito. É a alma das coisas. As rotações astronômicas caminham com exatidão matemática. A gravitação, a luz, o calor, a eletricidade, os sons de todas as formas dinâmicas sabem todas elas o seu caminho e a cada momento, a cada manifestação em sua própria consciência instintiva fala a grande lei. O entrelaçamento dessas forças é ainda hoje a base de vossa vida. Seu modo de ser e de agir, definido com exatidão e constâncias, dirige a palpitação regular que vos sustenta, proporciona as radiações solares, as necessidades do planeta. Espera aí que eu me perdi aqui. As necessidades do planeta. Guia as correntes aéreas, regula as sínteses e as trocas das substâncias proteicas, a assimilação nos organismos, o crescimento, a respiração, a circulação, a reprodução, os nascimentos, as mortes e todos os fenômenos sociais. Os mais complexos fenômenos ocorrem com perfeição, indiferentes ao conhecimento que deles tendes e à vossa vontade, até mesmo aqueles que regulam vossa própria vida. Se vosso esforço só foi deixado o trabalho de vosso progresso, as forças que vos guiam sabem por si mesmas, e melhor do que vós, o caminho que deveis seguir, desta consciência linear, de primeira dimensão, do universo dinâmico já falamos. Então, ele está falando justamente essa questão da matéria se transformando em energia, né? Bem que, desde as ideias hoje da física, matéria e energia são manifestações de uma mesma coisa, né? Ele chama de substância, né? Mas seria isso, manifestação de uma mesma coisa. Matéria pode se transformar em energia, e energia pode se transformar em matéria. Hoje, nos aceleradores de partículas, você consegue fazer
essas transformações, e demonstrar essas transformações de forma muito interessante. Diga, Jair. Eu achei muito interessante, porque tudo isso aí se resume naquilo que o José acabou de falar. Por isso que ele foi muito bem inspirado. Processo. Ponto. O processo, você destrincha isso, vai ser tudo isso que está falando aí. Pelo menos eu estou vendo assim, né? Sim, sim. É interessante que ele coloca que... como é que ele colocou aí atrás aí? Deixa eu ver a frase exatamente. Ele fala que a mão de Deus é a própria lei, né? A mão de Deus, porque a mão de Deus não é algo externo e visível, mas é o conceito, é a alma das coisas, a própria lei da natureza, né? A lei da natureza é a alma de Deus, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse bom modelo de como comporta a natureza, nós estamos investigando a própria alma de Deus se manifestando, né? Então, quando a gente fala que nenhuma folha da árvore cai sem que seja da vontade divina, porque nada viola a lei divina, nada, né? Nada viola as leis da natureza. O negócio é que a gente às vezes não tem conhecimento delas, mas por isso que nada acontece sem que seja da vontade da própria lei da natureza, ou seja, nada pode transgredir a lei divina, porque senão deixa de ser lei, né? Eu queria fazer uma reflexão também no pensamento da sua voz, que ela usa o princípio de espiral para o ensino dela, que ela dá uma certa expansão, apresentando os padrões, a sua estrutura, depois retorna, e aí vai voltando de uma maneira um pouco mais concreta, colocando mais exemplos, e aí depois ela vai retornando, porque agora a gente vai entrar no estudo da face beta. Então ele colocou a estrutura geral de 3 dimensões que nós estamos ligados nessa trindade, que é o gama, que seria a estrutura matéria, no seu nível da 3ª dimensão já. A transição para a fase beta, que é quando ele começa a estrutura beta. Então, beta é unidimensional, é aquela nova forma unidimensional. E aí o alfa, que vai ser a dimensão que já é bidimensional, né, dessa estrutura dinâmica. Então agora, ele vai se aprofundar agora mais profundamente na energia, para aí sim, depois apresentar, né, nessa ideia do processo, a transição do beta para o alfa, que é um dos pontos que eu acho mais lindos aqui do livro, e aí começa a parte da vida, da informação, da consciência, com as suas leis. Então, essa forma espiralar de ensino é algo que nas escolas deveriam ser trabalhados também, sabe? Ele, de maneira muito, muito breve, ela apresenta um aspecto geral e depois vai retornando de uma maneira um pouco mais profunda, um pouco mais madura. Então, essa forma de ensino é mais ou menos como a vida realiza conosco também, sabe? A gente às vezes vem um conceito, uma experiência que é muito além do que a gente consegue conceber, mas é uma preparação para algo que a vida está preparando ali na frente. Aí, aos poucos, a gente vai assimilando, quando vê, ele retorna aquele ensinamento de uma maneira mais profunda, a gente compreende melhor, a gente vai conseguindo passar pelas dificuldades, e assim ela vai ensinando para a gente.